Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Felipe Nogueira, estou neste LEP Indica para contar um pouquinho para todo mundo desse livro aqui, Teorias do Conhecimento Pedagógico e sua relação com a pedagogia do esporte, livro esse da professora Ing Sur. Se liga aí! Teorias do Conhecimento Pedagógico, livro que foi escrito pela professora, pela pedagoga Ing-Renate Froese-Sur. Me desculpem se o alemão não soa tão convincente, deduzo que o nome dela tenha uma origem que não seja a brasileira. A professora Ing-Renate Froese-Sur é formada pela Universidade Federal do Paraná em pedagogia, tem mestrado, tem doutorado lá, é pedagoga, hoje exerce o cargo de docente na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e escreveu essa obra baseada muito nas experiências e nas leituras que ela, enquanto pedagoga, ela, enquanto professora, teve durante a vida profissional. Eu vou comentar um pouquinho mais a relevância dessa obra, porque ela cita muito objetivamente as abordagens de ensino proeminentes na pedagogia e que sustentam, por consequência, os modelos de ensino e as abordagens de ensino da pedagogia do esporte. Teorias do Conhecimento Pedagógico é uma obra que visa potencializar a reflexão ou as reflexões sobre a educação no nosso país, sobre a educação como um todo e sobre o nosso papel de educador/treinador. Leio para vocês um trecho que me pareceu muito interessante, um dos vários trechos interessantes dessa obra, que é este. A educação é um ato revolucionário por permitir às pessoas uma compreensão mais apurada do mundo no qual se inserem, incentivando-as a agir de maneira mais objetiva, tendo clareza dos determinantes e das possibilidades de cada época histórica. A educação, por assim dizer, é fundamental para que o ser humano compreenda o seu papel no mundo enquanto sujeito protagonista, enquanto sujeito capaz de modular sua própria história, tendo em vista o seu contexto, tendo em vista todas as contradições que nós, seres humanos, estamos passíveis, que nós, enquanto pedagogos do esporte, treinadores, estamos passíveis, e como ela é fundamental para que nós exerçamos um papel importantíssimo na formação ou na construção do caráter, na formação moral, na formação ética, na formação educacional do nosso aluno ou do nosso atleta. E por que o LEP, o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, está indicando uma obra dessa, uma obra que tem um pé muito forte na pedagogia, uma obra que descreve de maneira objetiva, mas em certo ponto é densa com relação às abordagens de ensino proeminente na educação ou proeminentes na educação brasileira. Ela relata aqui, a Ing, teorias que se aproximam muito à teoria de conhecimento inatista. O inatismo leva em consideração, sobretudo, o dom, a dádiva, o talento como propulsor do conhecimento, visão essa que é muito predominante ainda no esporte. O atleta já nasce com um determinado dom, já nasce com uma determinada dádiva, restando ao treinador o papel de deixá-lo desabrochar. Isto é, o treinador ou o professor não tem um papel muito ativo ou muito relevante para o desabrochar desse talento. Ele está lá. Basta que o treinador simplesmente oportunize esse talento aparecer. Ela remete também aqui a abordagens muito próximas ao empirismo, que também são bastante proeminentes, não só na educação como um todo, mas no esporte também, aquele que leva em consideração a experiência, as vivências. Enxerga o sujeito como uma tábula rasa e que a partir das vivências, que a partir das experiências, esse sujeito, esse aluno, esse jogador, adquire cada vez mais e mais conhecimento, restando ao treinador simplesmente transmitir ou simplesmente perpassar esse conhecimento que está contido nele. É como se o treinador ou o professor tivesse todo o conhecimento do mundo, tivesse toda a sabedoria necessária para determinadas tarefas no esporte ou na educação, e o aluno, como um ser passivo,
o jogador, como ser passivo, tivesse de absorver todo esse conhecimento, não levando em consideração quem é esse sujeito, onde ele está inserido, de onde ele veio, o que ele quer, quais são os seus desejos e a interação dele com o mundo. Tudo isso, em contrapartida, é levado em consideração pela teoria do conhecimento interacionista, e dela derivam algumas abordagens de ensino muito interessantes que têm se destacado na educação, mas também têm ganhado cada vez mais e mais importância no esporte, ou na maneira com que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, e principalmente o LEP, tem tentado evocar no ensino e treinamento esportivo. Algo que leve em consideração todas essas interações entre o sujeito e entre o ambiente, entre o professor e entre o ambiente. Leve em consideração quem é esse sujeito, o que ele quer, o que ele deseja e o que ele almeja enquanto sujeito protagonista, enquanto protagonista de sua própria história, enquanto protagonista do mundo. Resumidamente, é importante que nós reconheçamos as abordagens de ensino, reconheçamos as abordagens que nos influenciaram enquanto alunos, seja na escola, seja na educação infantil, seja na iniciação esportiva, para que nós tenhamos cada vez mais consolidadas as intenções que nós pretendemos ou as intenções que nós temos pedagogicamente sobre eles. Toda pessoa, todo treinador, todo educador, todo aluno é dotado de alguma pedagogia. Todo mundo foi formado por algum tipo de pedagogia. E esse livro aqui, por retratar as diversas abordagens de ensino, torna mais fácil ou potencializa essa reflexão sobre que pedagogia me formou. O que eu fui influenciado? E por que eu ajo assim enquanto sujeito dentro do esporte ou fora do esporte, na vida? O esporte e a vida estão atrelados. Quem eu sou? Qual o meu papel e principalmente o educador? O que eu quero? Quais as intencionalidades pedagógicas no meu ato pedagógico, na minha prática pedagógica são proeminentes? De repente eu posso tentar me identificar com alguma teoria mais próxima do interacionismo, mas a minha trajetória, a minha formação foi dotada de abordagens muito próximas a teorias tradicionais, a teorias inatistas e empiristas. E esse lastro ainda é muito forte, esse lastro nós todos não temos como simplesmente jogar fora, não temos como ignorar, faz parte de nossa trajetória. O ignorar desse lastro ou o transpor desse lastro, o retirar desse lastro, se faz a partir da reflexão, e é uma reflexão que vai se construindo a partir da ação pedagógica, a partir do momento em que você, enquanto professor, treinador, dá sua aula, dá seu treino e depois para refletir quais foram os resultados daquela aula, o que eu queria, se eu alcancei, que tipo de metodologia ou qual a didática que eu utilizei para que aqueles alunos, aqueles jogadores atingissem o objetivo que estava na minha cabeça, por que eu alcancei ou por que eu não alcancei. E essas abordagens de ensino, todas escritas aqui, são importantes para que nós nos reconheçamos, para que nós tenhamos uma base para um ponto de chegada, para que a gente tenha condições de melhorar mais e mais nossa prática pedagógica. Teorias do Conhecimento Pedagógico, livro da editora IBPEX. Vocês, dando um Google, encontram pela internet afora por um preço até bastante acessível. Nós não vamos fazer propaganda aqui, mas ele é encontrado por um preço bastante acessível. E eu realço a importância desse livro a todos os pedagogos, aos pedagogos do esporte, às pedagogas do esporte, justamente pelos motivos pelos quais eu citei. É importantíssimo refletir sobre a nossa prática pedagógica, sobre as nossas intenções pedagógicas, para que nós consigamos atingir os objetivos propostos, seja da instituição, seja do próprio pedagogo, seja do aluno, como conciliar todos esses desejos, todos esses anseios. Fica aqui a minha sugestão e se liguem
porque tem muito mais coisa legal, tem muito mais indicação legal vindo no canal do LEP. Muita coisa bacana vindo por aí. Não deixe de apertar o sininho, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal e acessar todas as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós estamos lá evocando tudo que nós temos trabalhado, tudo que nós temos estudado aqui no Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais.